Olá, pessoas, mentes queridas que despertam e que precisam de alimento para se fortalecerem. Muito bom estarmos juntos aqui, refletindo mais um pouco, como temos feito ao longo desses últimos vídeos, estudando um pouco sobre as leis que regem as nossas vidas e o universo que nos rodeia, as leis universais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquela que é, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida de todas as leis universais que atuam diretamente na nossa existência e que todos temos conhecimento, mas por falta de orientação, de informação, de um aprofundamento maior, simplesmente a ignoramos no nosso dia a dia. A lei de causa e efeito. Quem de nós não ouviu e expressou tantas vezes aquele enunciado popular tão comum que quem semeia ventos, colhe tempestades. Aquilo que se semeia, fatalmente irá colher. E por aí afora. Existem algumas dezenas de exemplos como esse na sabedoria popular da língua portuguesa. E, no entanto, apesar de termos esse conhecimento, nós permitimos que os nossos pensamentos irrefletidos, as nossas palavras ditas sem reflexão prévia, as nossas emoções instantâneas, as nossas reações aos acontecimentos externos, fazem com que nós percamos o controle e simplesmente nos deixemos arrastar por estados emocionais extremamente negativos que, obviamente, acabam se refletindo com intensidade na matéria que nos rodeia, nas nossas mentes e em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. A lei de causa e efeito está muito mais associada a acontecimentos, a situações, a recorrências na nossa existência, que, na grande maioria das vezes, tem como causa aquilo sobre que a grande maioria de nós menos se foca, fica atento. É a nossa capacidade de exercermos a nossa força de vontade, de termos um objetivo, uma meta, para cada área da nossa vida e aplicarmos todo o nosso esforço mental, toda a nossa energia mental, sempre focada nesses objetivos. Propósitos, objetivos, não resumem a nossa existência como um todo, mas são a bússola, são a meta que nos guia ao longo da nossa existência. E aqueles que não têm um foco claro, não têm uma meta, um objetivo definido, acabam não indo para lugar nenhum. E, por conta disso, as situações em que vamos nos encontrando ao longo da vida, geralmente não nos trazem os resultados que esperamos. Há pessoas que têm objetivos muito claros, muito fortes, por exemplo, no que diz respeito à sua carreira profissional. Focam em estudos, em aprimoramento e, sem dúvida, com esforço, com determinação, com disciplina, vão obter resultados. Isso é inegável. É uma aplicação da lei da causa e efeito. Porém, não atentam para outras áreas igualmente importantes da vida que merecem o mesmo esforço, sem o que uma carreira brilhante não traz nenhuma satisfação. Por exemplo, no campo dos relacionamentos afetivos, no campo dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos com amigos, no campo da vitalidade física, pessoas que ganham muito dinheiro, têm muito sucesso, mas descuidam da sua saúde, dos seus corpos, e quando chegam no momento de poder usufruir, acabam gastando tudo que ganharam com médicos, hospitais, internações, tratamentos e, obviamente, com muita infelicidade. Então é importante que nós tenhamos clareza de objetivos em cada uma das áreas da nossa vida. Na área profissional, sem dúvida, no campo material, quais as conquistas que queremos obter, mas principalmente no campo dos relacionamentos humanos, que são aqueles que efetivamente nos trazem muito mais sensações de gratificação. É sabido, em estudos recentes, que as pessoas mais longevas do planeta nesse século XXI, aqueles grupos de pessoas em algumas regiões do mundo, onde se encontram a maior quantidade de pessoas que passaram os 80, 90, 100 anos, muitas delas com bastante saúde, com bastante energia, com
gratidão e alegria de viver são aquelas que têm mais contato social, que desenvolvem amizades e atividades mais constantes e frequentes. Da mesma forma, as pessoas cujos relacionamentos afetivos são mais duradouros, aqueles casais que estão juntos há 50, 60 anos, geralmente têm uma saúde física e mental muito melhor do que aqueles que vivem solitários. Os que conseguem reunir em torno de si familiares, amigos, primos, tios, sobrinhos, netos, também têm o reflexo direto na sua vitalidade. Agora, como fazer para que a gente possa efetivamente usar essa lei em nosso próprio benefício? Vocês devem ter percebido a enorme quantidade de cursos, de treinamentos que têm pipocado em todas as redes sociais, oferecendo soluções miraculosas para destravar as suas vidas materiais, para atrair sucesso e riqueza, como se esse fosse o único objetivo da vida. Vejam como estão as pessoas mais ricas do planeta hoje e como estão vivendo. Muitos deles estão tentando a todo custo se desfazer das suas fortunas, porque elas pesam como âncoras nas suas vidas. Eu estou falando aqui de personagens conhecidas como Warren Buffett, Bill Gates e outros, mas há inúmeros casos de pessoas não tão famosas, mas que igualmente percebem que tudo aquilo por que lutaram no campo material se mostra como poeira, porque não lhe traz gratificação, felicidade, alegria, saúde. Outro ponto igualmente importante. Quando nós nos permitimos entrarmos em estados mentais como reação a acontecimentos externos, por exemplo, quando sentimos medo de alguma circunstância exterior, cenário econômico, político, da violência, de alguma agressão que sofremos, um pequeno acidente no trânsito, uma briga tola entre famílias, entre casais, nós, por não prestarmos atenção e não utilizarmos aquela sabedoria popular tão antiga, vamos contar até 10 antes de responder, antes de reagir. Isso nos causa depois angústia, vergonha, dor, sofrimentos imensos, porque simplesmente não atentamos para o fato de que aquela nossa reação vai provocar um estado emocional que vai afetar, sem sombra de dúvida, a sequência dos acontecimentos na nossa vida. Muitas vezes nos levando a situações extremas de muita infelicidade, de muita dor e sofrimento. E as palavras não podem mais ser recolhidas depois que elas são expressas. Portanto, é importante que nós tenhamos a consciência de que cada ação, e por ação entenda-se não apenas os gestos, as ações físicas, nem as palavras, mas principalmente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos provocados por aquelas emoções irrefletidas, vão trazer consequências muito significativas na nossa vida e que podem ser a chave entre a felicidade e a infelicidade, a alegria ou a tristeza, o sucesso em qualquer que seja o empreendimento ou o fracasso. Nós já estudamos na lei da vibração que as energias de frequência mais elevada dissolvem e transformam as energias de vibrações mais densas, mais pesadas. O amor anula o ódio. O perdão ressignifica as nossas vidas. Jamais conseguiríamos ser plenamente felizes e satisfeitos se guardarmos mágoas, ressentimentos, raiva ou qualquer outro sentimento. E é muito difícil nós queremos eliminar esses sentimentos, porque eles são energias. E as energias não podem ser destruídas, mas elas podem ser transformadas. E a única forma que nós conhecemos e que se mostra efetivamente eficaz para dissolver e transformar essas energias negativas que carregamos dentro de nós como um peso enorme, como uma infecção que afeta todas as áreas da nossa existência, é o amor. É vibrarmos conscientemente, todos os dias, em todos os momentos. Puxa vida,
Eu tenho motivos para gratidão. Eu não preciso viver em estado de animosidade com quem quer que seja. Eu não preciso cultivar sentimentos negativos. Eu vou e estou me sentindo plenamente feliz e satisfeito nesse exato momento, nas condições em que me encontro. Eu amo a mim mesmo, essa pessoa maravilhosa que eu sou. Eu amo a vida e eu amo todas as pessoas que fazem parte dessa minha existência. Essas afirmações conscientes, dirigidas com disciplina, com persistência, clareiam tudo ao nosso redor e nos permitem ter clareza de visão e objetivos mais claros e definidos nas áreas que realmente são importantes da nossa vida, causando profundas transformações interiores, nos tornando pessoas melhores, porque a ação produz um efeito. A causa, que é o pensamento de amor, tem um efeito de nos sentirmos mais amorosos conosco mesmos e com o mundo. E todo e qualquer processo em que nos envolvermos no plano material, no plano profissional, vão se traduzir em êxito, em sucesso, porque o sucesso e o êxito são aquilo que nós atraímos a partir daquilo que nós nos tornamos. Nos tornando pessoas melhores, o efeito concreto vai ser naturalmente abundância, fartura. Não estou falando em ficar milionários, isso não é uma coisa mensurável. Para mim, hoje, por exemplo, ter 1 milhão de bolufas me tornaria um milionário. Mas para quem já tem 1 bilhão de bolufas, mais um não faria nenhuma diferença. E tanto para mim quanto para esse, essas bolufas todas vão se dissolver e vão se transformar em pó quando deixarmos essa existência. E isso vai ocorrer inevitavelmente. Então, que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais profundos sejam sempre na frequência da vibração do amor. Porque isso certamente nos conduzirá a situações e acontecimentos nas nossas vidas profundamente gratificantes. Não há outro caminho. Não é fácil, exige esforço. Esse que vos fala sabe muito bem disso. Para mim, força de vontade sempre foi uma coisa dificílima de aplicar nos empreendimentos da minha vida. E agora que tenho me dedicado um pouco mais, em pouquíssimo tempo, tenho percebido o quanto a minha vida poderia ter sido diferente. Mas muito mais do que isso, o quanto ela será diferente no futuro, porque eu estou transformando o futuro agora. E não há nenhum momento que não seja o mais poderoso e oportuno do que o agora. Esse é o nosso momento de poder. Que possamos agora gerar causas que tragam efeitos agradáveis para a nossa vida e para o mundo em que vivemos. Porque nós somos co-criadores e criamos exatamente aquilo que projetamos com os nossos pensamentos, mas sempre alinhados com os sentimentos, com o coração. Porque o poder mental, pura e simplesmente, não leva a lugar nenhum. Se ele não for secundado, se ele não for amplificado pelo sentimento verdadeiro que dá rumo, direção e potência a esses pensamentos, traduzindo-se em modificações concretas nos acontecimentos da nossa vida. Esse é um tema para reflexão profunda e que todos deveríamos dedicar um pouquinho que seja de tempo, diariamente, mais de uma vez por dia, para que tenhamos uma vida mais feliz, mais produtiva e mais amorosa. Namastê.